seja muito bem-vindo ao programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Como você percebe, estamos num clima diferente, porque nós estamos no tempo do Advento. O tempo do Advento é essa preparação para a expectativa do nascimento do menino Jesus. Jesus nascerá. Ele nascerá no Natal, mas o Vida em Família já está em ritmo de celebração. Por isso, todo esse cenário, para que você em casa também se motive a celebrar esse tempo tão rico e lindo dentro da nossa igreja, da nossa fé católica. O programa de hoje está com um assunto mais sério. Afinal, falar de pornografia não é algo leve, alegre de se te falar, mas é importante, porque ainda dá tempo de você, por exemplo, você que vive esse vício, essa luta contra a pornografia, de recorrer ao sacramento da confissão. Isso mesmo, você se reconciliar com Deus e consigo mesmo e buscar mudar de vida. Dá tempo no Natal, tempo de celebrar em família, de amar a esposa, o esposo, os filhos, os pais. Ainda há tempo de você mudar de vida. O programa de hoje vai falar sobre como a pornografia destrói a família. Talvez você é o cônjuge que é o viciado. Talvez você é a esposa. Você mulher que é viciada nos sites, ali seja pelo computador, seja pelo celular, seja na televisão. Talvez é você homem que tem esse vício e você não tem noção do quanto isso tem destruído a sua família. Primeiramente o seu casamento, mas também a vida dos seus filhos. Por isso hoje eu convidei o Dr. Jorge Rodrigues, ele que é um especialista, terapeuta de casais, atende a mais de 300 mil pessoas ali pelas redes sociais e é ele quem vai nos ajudar a refletir sobre os malefícios que a pornografia causa na vida familiar. Ele irá também nos ajudar a entender como sair desse vício, como superar, como é possível que você vença. Você sabia disso, que você pode vencer? Com muita ajuda e graça de Deus, tudo isso o Dr. Jorge vai falar no programa de hoje. Por isso, se você está enfrentando isso, eu quero te desafiar a, quem sabe, convidar a sua esposa, o seu esposo, a fazer uma peregrinação em ritmo de lua de mel. Afinal, é uma ótima forma de você retomar, os seus votos matrimoniais. Afinal, eu, Guilherme, meu esposo, Padre Lucas, a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar, iremos percorrer nos santuários marianos em março de 2024. Porém, você está ouvindo certo, não é mais 2023. Nós iremos em peregrinação em março de 2024. A peregrinação foi adiada um ano pela frente para que você tenha tempo de se organizar, para que você tenha tempo de pedir as férias antecipadas e assim fazer parte dessa peregrinação. Maria é aquela que nos conduz ao seu filho Jesus. Por isso, nossa peregrinação começará nos santuários marianos e encerrará com adoração em Santa Missa com convidado especial, Padre Lucas, no Sagrado Coração de Jesus, no Sacré-Cœur, em Paris. Na França, vamos conhecer pontos turísticos, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, mas em Lisieux nós visitaremos o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Carmelo, a Basílica Principal e a Cripta. Nós vamos em Lourdes conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados às aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da Procissão das Velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com o Padre Lucas e se você quiser se confessar durante a peregrinação, o Padre também estará à disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Você descansará a alma, a mente e o seu corpo, porque nós escolhemos os melhores hotéis, os melhores restaurantes para que a peregrinação seja um verdadeiro descanso. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão.
Antes de chamar o meu convidado, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com o Dr. Jorge Rodrigues para falar desse assunto que nós estamos aqui já na expectativa. Pornografia, como ela destrói as famílias. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Hoje aqui no Vida em Família o assunto não é nada muito agradável, mas necessário em ser falado e até mesmo discutido dentro de casa. Você que é o viciado em pornografia, que eu refleti no início do programa, ter a coragem de expor esse vício para o seu cônjuge. Talvez você é a mulher, talvez você é o homem. Expor e dizer juntos, né, ali, vamos buscar ajuda. O programa de hoje vai falar como a pornografia destrói as famílias. E o meu convidado é ele, Dr. Jorge Rodrigues, ele que é especialista em relacionamentos, maior terapeuta de casais do Brasil, ajuda mais de 300 mil pessoas pelas redes sociais, casado, pai de 5 filhos. Dr. Jorge, que alegria recebê-lo aqui. Muito prazer, tudo bem? Eu estou muito feliz porque o senhor tem feito um trabalho incrível na internet e agora Obrigado. vai poder ajudar quem acompanha o Vida em Família a desmistificar, né, esse assunto. Então, eu já vou começar assim. Nas famílias, há muitos anos, muitas gerações, é tido como que normal esse uso e essa disposição, digamos assim, disponibilizar revistas, internet, sites da pornografia. O pai vai lá e dá para o filho, ó, filho, completou aí 18 anos, às vezes 16, não sei, tá aqui. Né? É uma forma errada de se formar a masculinidade, mas é tida como normal. Né? Explique por que isso não é benéfico e isso não é saudável e nem normal. É assim, a coisa mais dramática para o ser humano é ela misturar a falsa realidade, ou seja, a impressão do que seria a realidade com a realidade de fato. A verdade é que a pornografia ela é uma mentira como um todo. Toda ela é uma mentira. Mas ainda que seja uma pornografia de um casal normal, digamos assim, né? Filmar um casal, ainda assim ela é uma mentira. Porque, na verdade, ela tenta gerar um princípio de prazer que desvincula o ser humano da própria natureza dele. É mais ou menos assim, é como se eu tentasse transformar o ser humano num objeto de prazer de outro. Eu torno o ser humano uma coisa, entende? Esse é o problema da pornografia. Ou seja, eu vou tentar expor uma coisa que é absolutamente sagrada, que é o sexo, né? A outra pessoa, mas transformando essa coisa, transformando esse ato numa coisa banal, uma coisa muitíssimo banal. A gente chama isso em psiquiatria de geração de neurose. O que é a neurose? A neurose é quando eu tenho uma mentira e eu tento fazer com que essa mentira se torne uma verdade. É óbvio que num primeiro passo, todo mundo vai saber que é uma mentira. Uma pessoa que assiste um filme pornô, vê uma foto, ela sabe que aquilo é mentira, ela sabe que aquilo não é real, ela sabe que as relações humanas não acontecem daquele jeito. Qualquer pessoa na primeira exposição da pornografia, ela vai saber disso. O problema é que quando ela começa a assistir de novo, ela começa a acreditar que aquilo de fato é possível. É um dia que a gente cria essa tal dessa neurose. É uma mentira esquecida. Qual que é o problema disso? Você imagina, o cara começa a assistir aqueles vídeos, a mulher começa a assistir aqueles vídeos, aquilo vai entrando no imaginário dela. O imaginário, já eu explico melhor isso, mas aquilo vai se adaptando à imaginação daquela pessoa e ela começa a crer que aquilo é o bom, aquilo é o certo, daquela maneira que é gostoso. Só serve se for daquela maneira. Ela começa a acreditar fielmente que aquilo é a verdade. E aí ela tenta trazer isso, ou ele tenta trazer isso para dentro do casamento. É uma tragédia, porque nunca vai funcionar. Olha que dificuldade que é isso, né? A pessoa ela começa a assistir um filme e aí é óbvio, no primeiro momento ela sabe, isso aqui é uma mentira, né? Não é real. Só que não é real o quê? Não é real a forma do ato, não é real aqueles corpos que estão expostos, nada daquilo é real. Tudo aquilo é muito adaptado, já eu falo sobre essa questão da irrealidade, mas assim, tudo aquilo é uma mentira contada. Só que é óbvio que no primeiro momento ela crê que aquilo é uma mentira, mas se ela é exposta de novo, ela começa a se esquecer que aquilo é uma mentira. É isso que a gente chama de criação de neurose. A neurose ela é a base de todos os transtornos psiquiátricos. A ansiedade, a depressão, o transtorno compulsivo, os vícios, todos eles têm como base uma mentira esquecida. E aí é onde entra o problema da pornografia. A pessoa ela começa a buscar dentro da relação dela aquilo que ela viu no filme. Consegue suprir? Não consegue.
É impossível suprir aquela descarga dopaminérgica que o estímulo do vídeo gera. Então o que ela começa a fazer? Sair de dentro da relação e voltar para o vídeo, já que o vídeo é a única causa possível para suprir aquele prazer necessário. E isso vai causando inúmeros malefícios, porque não é algo normal e natural. O senhor já pode entrar falando dos malefícios que isso causa na vida de um jovem, não só de um jovem, do adulto também? É assim, é absolutamente devastador, sobre várias perspectivas. Primeiro, a pornografia, ela causa uma sensação de premiação fácil. Ou seja, você imagina o jovem que ele está indo para o mundo agora. Ele está tentando desbravar o mundo, está tentando conhecer o mundo. E é óbvio que tem as dificuldades naturais do mundo, né? Aquela menininha de 15 anos, 16 anos que ele quer tentar chegar nela e falar um oi para ela. E aquilo é difícil. Às vezes ele até consegue e recebe um não. O que ele faz? Ele se embota cada vez mais. Ele precisa de uma premiação. O que ele faz? Ele vai para dentro do banheiro e vai procurar pornografia. Ali ele consegue. Ali ele não é rechaçado. Ali ele não é rejeitado. Então ele começa a introagir cada vez mais. A ponto de que nós temos uma sociedade hoje, isso aqui é um dado concreto e assustador. Nós temos uma sociedade hoje, é a sociedade que mais fala sobre sexo e mais vê sexo e menos faz sexo. Menos faz. Isso é um absurdo. E olha que eu tô falando assim, não só da questão dos jovens, não deveriam estar fazendo mesmo, mas assim, de homens casados. E muitas mulheres também que estão no vício e que os maridos não sabem, então elas têm aquela relação sexual, elas falseiam até mesmo o orgasmo só para deixar passar. Fala um pouquinho dessa realidade, essa triste realidade nas famílias. O viciado em pornografia seria aquela pessoa que ela não consegue permanecer mais do que uma semana fora. Se ela tem uma dificuldade, então assim, ela pode até conseguir, mas ela tem uma dificuldade real de permanecer uma semana sem buscar nada a despeito, essa pessoa já está viciada, mesmo viciada. Tô dizendo que aquela pessoa que não é viciada não está mal, ela também está doente e ela também precisa de ajuda. Mas esse é um muito grave. Essa pessoa, ela tem um risco altíssimo de ansiedade, de depressão e ejaculação precoce, no caso dos homens, ou ejaculação tardia, retardada que a gente fala, ou não conseguir ejacular, por exemplo. Né? A quantidade, você falou das mulheres que procuram, a quantidade de pacientes que eu tenho no consultório todos os dias fala, Jorge, meu marido, ele não consegue finalizar no ato sexual, ele precisa finalizar sozinho depois. Isso é absolutamente horrendo. Você consegue imaginar isso? Para uma mulher isso é devastador, né? Você imagina, eu não consigo dar prazer pro meu marido, ele precisa finalizar sozinho. Que coisa horrível, sabe, de se pensar. E muitas vezes eles nem sabem que é a pornografia. Na verdade, não é muitas das vezes, assim, quando você fala muitas das vezes, é 99,9% das vezes, sabe? É quase a totalidade, não tem a dimensão que o que causa isso de fato é a pornografia. Talvez você está assistindo esse programa e essa é a sua realidade. E você nem cogitava essa possibilidade do seu marido ou da sua esposa estar viciado em pornografia. E aí, o que fazer quando eles caem na realidade, na real, tipo, meu Deus, isso pode estar acontecendo agora no meu casamento, ou isso está acontecendo, eu sei. Como fazer para conseguir começar a sair? Porque também não é fácil sair. Deixa eu te falar uma coisa, antes de eu te responder essa pergunta. Sim, claro. A pornografia, ela não é fruto, ela é um fruto de um desvio de caráter. Precisa entender, as pessoas precisam entender isso, é um fruto de um desvio de caráter. Agora, eu preciso explicar o que é esse caráter. Sim. Porque não é simplesmente falar, ele faz porque ele é um mau caráter, ele é mau. Calma. O que é esse caráter que o Dr. Jorge está falando? A pornografia, eu falo que ele é o fruto do mau caráter, porque o caráter é aquilo que é forjado até os 7 anos de idade e lapidado até os 14. Toda a educação, tudo aquilo que a gente ouve e vê até os 7. E depois isso de forma mais lapidada até os 14. Nosso caráter é formado aqui. Então, quando eu falo que uma pessoa é mau caráter, significa que o problema estava lá na criação dela. Sabe qual que é a média de primeiro contato da pornografia, tanto para homens quanto para mulheres hoje? Não. De 4 a 6 anos de idade. Meu Deus. Isso é um absurdo. Isso é, assim, assustador, sabe? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho um filho de quase 4 anos. Eu pensei na hora. A primeira coisa que vem na minha cabeça é falar, caramba, essas crianças estão vendo pornografia. Sabe onde? No celular do pai, no celular da mãe. Vai pra casa do vizinho, vai pra casa do amiguinho e o pai do amiguinho tá assistindo. E a mãe do amiguinho tá assistindo, sabe? Isso é assustador, assustador. Hoje em dia, a facilidade de acesso à pornografia é a coisa mais banal do mundo. Qualquer um com um smartphone consegue acessar a pornografia à distância de 1 segundo de clique. E aí, o que é o problema?
essas pessoas são expostas aos 4, aos 5, aos 6, aos 7, aos 8, são crianças, então elas não têm a menor noção do que está acontecendo. Isso é muito sério. Mães me procuram, Jorge, olha o que desenho que minha filha de 6 anos fez. São desenhos pornográficos. Ela desenhando coisas pornográficas. Jorge, não sei onde é que ela viu isso, não sei. Mas viu. Ela não ia forjar aquilo do nada. E aí o que acontece? Essa criança fica com isso instalado no caráter dela. No imaginário mais primitivo. Imaginário é aquilo, vou colocar um outro nome, talvez seja mais fácil de entender, o nosso inconsciente. Sabe quando a gente deseja algo e a gente não sabe explicar por que a gente quer aquilo? Já viu isso? Sabe aquela comida típica que você tem um negócio de infância e fala, nossa, quando eu sinto o cheiro daquela comida... As memórias. Mas é só meu, isso é só meu, sabe assim? Você não consegue explicar para as outras pessoas porque você gosta daquilo. É assim? No seu inconsciente. Isso está no seu inconsciente. Isso estava na forja do seu caráter, quando você tinha 4, 5, 6, 8 anos de idade. O que é o problema da pornografia? Você não consegue arrancar isso no tapa. Falar assim, é só parar de assistir. Não funciona assim. Não funciona. E aí entram duas realidades. Eu vou falar mais da questão dos homens, porque é o mais comum. Homens viciados em pornografia. Não que não tenham mulheres. Existem hoje, a quantidade de mulheres é cada vez mais crescente. Mas existem, né? Acontece o seguinte, na maioria das vezes é o marido viciado em pornografia e a esposa que nunca teve contato com aquilo. Porque o marido ia para casa do amiguinho. O marido foi exposto aos 8 anos de idade com a revista pornô que o pai deu. Falou, isso aqui é normal, filho, igual você falou no começo. Isso aqui é normal, sabe? Isso aqui é pra você virar homem. Então, é óbvio que a chance de ter formado um caráter da mulher isento dessas coisas, mais limpo dessas coisas, e um caráter do homem muito mal formado para essas coisas. Aí eles crescem, têm uma adolescência, iniciam a vida adulta e se casam. E eles se casam sem entender. Ela sem entender que isso é um mal gerado lá atrás, ele sem entender que isso é um mal de fato e precisa ser vencido. E aí a relação sexual começa a ir pro buraco, eles não conseguem explicar o porquê daquilo, e aí ela acaba pegando. Em algum momento ela descobre, meu marido tá assistindo pornografia. E aí a casa cai. E aí é terrível. Gente, doutor Jorge, o quanto de mulheres e mensagens que eu recebo, e é tão triste... E não sabe, o desespero é assim, eu não sei o que fazer. Exato. Só tem uma forma da gente conseguir tirar uma pessoa de um vício como esse. Isso aqui é a coisa mais séria, assim, de todas as coisas que eu poderia... Como psiquiatra, eu testei muita coisa. Muita coisa. Testei medicação, testei terapia, usando terapia analítica, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, logoterapia, tentei várias abordagens diferentes. Tem uma coisa que tem uma força realmente eficaz no tratamento de um viciado em pornografia. Ele ter alguém para amar e essa pessoa o amar de volta. Isso faz uma diferença tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Amar uma pessoa em concreto. E essa pessoa ser capaz de amá-lo de volta. Essa é a única realidade possível que eu vi que realmente tira, assim, consegue realmente anular isso. Porque o que a gente vê na maioria dos tratamentos para os viciados em pornografia é uma constante oscilação. Fica ali 1 mês sem, cai de novo. Fica 2 meses sem, cai de novo. 6 meses sem, cai de novo. 1 ano sem. Porque a pornografia, entenda, a gente chama de viciado porque o mecanismo de execução dela é igualzinho uma droga. Idêntico. É sempre fuga da realidade. Tem gente que foge da realidade para pornografia, mas tem gente que foge da realidade comprando blusinha da Shopee, no chocolate, na série da Netflix. Tem gente que foge da realidade no álcool, no tabaco, na maconha, na cocaína. As pessoas vão encontrar mecanismos de fuga. Tanto é que o mecanismo é eu vou, me sinto bem, descarga de dopamina. E a dopamina tem uma particularidade. Ela é assim, ó. Nós temos um nível basal de dopamina. Quando a gente é exposto a algo prazeroso, e quando eu falo algo prazeroso, é algo que vai ser ativado no meu caráter. Todas as vezes que eu satisfaço um desejo do caráter, do inconsciente, eu sinto prazer. Todas as vezes, todas. Então, assim, essa pessoa que foi criada no mundo católico, Sim. ir para um grupo de oração, ela vai sentir prazer naquilo. Sim. Prazer. Prazer Sim, mesmo, sim. Prazer. Vai ser gostoso estar ali. Sim. Sabe? Ela não vai lá porque ela tá empenhada. Não, porque é gostoso, é legal pular, cantar, é divertido. E de fato é. O caráter dela teve essa forja, certo? Então, quando eu satisfaço esse desejo do inconsciente, eu sinto prazer. Então, libero dopamina. A dopamina tem uma particularidade. Quando ela cai, os níveis de dopamina, ela nunca cai ao nível basal. Ela cai abaixo do nível basal. Então, ela causa uma sensação de depressão, uma sensação de vazio, uma sensação de incompletude. Quanto maior o pico de dopamina, maior a queda dela. Por isso que, no vício de pornografia, a sensação é sempre essa. Eu estou angustiado, eu vou, assisto pornografia, pratico a masturbação.
Assim que termina o ato, a sensação é de vazio e depressão. Dá uma angústia, sabe? Um vazio no peito. Isso é real, isso, é real. Todo usuário de pornografia e masturbação sabe disso. Dá um vazio no peito. E o senhor fala como médico. Como médico. Não só como terapeuta familiar, que eu Exato. falei. Ele é médico, ele é psiquiatra. Exato, exato. Tanto que nos casos muito graves, nos casos muitíssimo graves, em que tem pacientes meus, por exemplo, que chegaram no consultório com vício em pornografia, que se masturbavam 12 vezes por dia, 14 vezes por dia. E às vezes, já vou falar sobre isso, o vício da pornografia, ele é progressivo. Ou seja, às vezes ele não fica só na pornografia, é nesse ponto onde a coisa começa a dar mais problema. Eu já falo sobre isso. Mas quanto maior o pico de dopamina, maior a queda, maior o vazio. Quando ele dá esse vazio, é a hora que eu tenho que buscar de novo. Por isso que a gente fala que comporta-se como um vício a droga. Porque o vício da droga é exatamente assim. Eu uso, me sinto super bem. Quando passa o efeito, eu sinto um vazio e uma incompletude. Eu uso de novo. Aí eu uso de novo, para suprir aquele vazio. E aí que é a questão. Assim como na droga, nem todo mundo vai galgar degraus no vício de pornografia. Nem todo mundo. Assim como tem usuários de maconha que ficam só na maconha. Essa é uma questão biológica, é uma questão genética. Tem pessoas que não têm disposição mesmo, essa predisposição natural ao vício. Tem gente que consegue usar maconha e consegue, às vezes, ficar 6 meses usando e parar do dia pra noite. Tem gente que consegue fumar tabaco por 6 meses, 1 ano e parar do dia pra noite. Consegue. Tem gente que com 6 meses fumando maconha e já não aguenta mais, ele já tá usando cocaína, LSD e crack e progressivamente vai se afundando. Quem é quem? A gente não sabe. A gente não sabe quem tem predisposição a isso ou não. A pornografia é do mesmo jeito. A pornografia, algumas pessoas têm essa predisposição a ir galgando o vício. Então ele começa assistindo pornografia, normal, mulher pelada. Daqui a pouco ele já está assistindo casal, daqui a pouco começa as bizarrices, 2 homens, uma mulher, 2 homens, aquela coisa começa a ficar bagunçada. Daqui a pouco já não é mais suficiente aquela coisa digital. Ele precisa ter um pouco de algo palpável. Então é onde ele começa a entrar nos chats, ele começa a buscar outras pessoas. Aí começam os vícios, por exemplo, em garotas de programa. Isso é muito comum. Muito comum, muito comum, muito comum. Sabe, todos os pacientes até hoje que eu tive viciados em garotas de programas e viciados em sexo em geral, sair todos os dias, ele tinha que sair todos os dias para uma balada e ficar com alguém. É uma necessidade biológica dele. Todos eles eram previamente viciados em pornografia. Todos. Sem exceção. Todos. Doutor Jorge, a gente está no advento, né? Jesus virá com o seu amor, né? Que restaura, que fortalece. As pessoas já entenderam, identificaram, vão buscar essa ajuda, muito significativo, simbólico, o senhor dizer, né? Só quando se tem um amado. Talvez você, esposa, agora não é hora de você destruir seu marido, por mais que você sinta essa vontade. É hora de amá-lo, porque o seu amor pode salvá-lo desse vício. Qual a mensagem de esperança, de fé que o senhor dá para quem hoje tem esse vício da pornografia, antes da gente encerrar o nosso programa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguns dos melhores homens que eu conheço eram viciados em pornografia. Alguns dos melhores homens que eu conheço. Mesmo, eram muito viciados, muito viciados. Mas a partir do momento que um ser humano que tem um vício desse, ele sabe até onde o ser humano pode descer. E ele consegue amar alguém em concreto e ser amado de volta. Quando eu falo amar, eu estou falando do movimento do próprio Cristo, né? Estou falando do amor, que é Cristo. Quando essas pessoas conseguem se encontrar com esse movimento, abraçar esse movimento, a transformação é tão substancial que elas conseguem ajudar uma quantidade imensa de pessoas. Imensa, imensa. A mensagem é assim, igual você falou, se você é esposa e seu marido tem esse vício, se você é marido e sua esposa tem esse vício, não desista. Essa pessoa, ela tem um propósito muito grande, de verdade. Um propósito muito grande. Uma pessoa que sabe até o quão baixo o ser humano pode ir. E essas pessoas que têm essa compreensão do quão baixo o ser humano pode ir são pessoas extremamente misericordiosas. Elas têm uma misericórdia diferente no coração. Só que elas precisam de ajuda primeiro para sair desse buraco. Saindo desse buraco, a capacidade que elas terão de ajudar outras pessoas será imensa. Imensa, 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 imensa. Obrigada. No próximo programa, segunda-feira, às 21 horas, terei aqui como convidado o Dr. Tiago Castro, onde nós vamos falar sobre o autismo, né? Vamos descomplicar o autismo. Esse é um assunto que muitos pais têm buscado ajuda aqui no Vida em Família, não sabem lidar com os filhos que foi diagnosticado com autismo e ele vai nos ajudar. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, eu espero você aqui na TV Evangelizar. Até lá!